Aleluia, glória a Deus, boa noite, saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos aqui lendo, não é, a palavra de Deus. Começamos no livro de Gênesis e hoje nós estamos no capítulo 30 do livro de Gênesis, não é? Lembrando que Gênesis tem 50 capítulos e nós estamos aqui no capítulo 30, não é? Faltando 20 capítulos para terminar o livro de Gênesis. Então, antes da gente prosseguir, vamos fazer uma oração e nos apresentar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, crendo no Teu poder, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Então fala conosco. Senhor Deus, manifesta o Teu Espírito, traz entendimento, visão, revelação, Senhor Deus, mais a Tua presença, mais o Teu Espírito, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, ir além daquilo que está escrito, Senhor. Traz revelação da Tua palavra para nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós não estamos só lendo, mas nós também estamos comentando versículo a versículo. E do versículo 1 do capítulo 30 até o versículo 4 fala sobre Bilá. Do versículo 5 até o versículo 21, fala sobre os filhos de Jacó. Do versículo 22 até o versículo 36, fala de José. E do versículo 37 até o versículo 43, fala da prosperidade. Então vamos lá. Queria dar boa noite, não é? A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos que estão acompanhando comigo, né? Irmã Estelita, irmã Cidinha, irmão Wellington, Tainá, glória a Deus, Nathalie, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a tua vida e trazendo mais do Espírito. Aleluia. Capítulo 30, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: E vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Raquel tipifica Israel. Lia tipifica a igreja. Raquel é amada primeiro, mas Lia toma posse. Raquel fica triste e estéril. Lia é abençoada com filhos e triunfante. Paulo, num certo sentido, aborda isso em Gálatas 4:27. Raquel culpa Jacó, mas a culpa não é de Jacó, é dela mesma. Em lugar de procurar Jacó, ela deveria ter procurado o Senhor, ok? Então vamos dar uma lida aqui no livro de Gênesis, ok? Vou pegar uma outra Bíblia aqui. Vamos dar uma lida aqui no livro de Gálatas, não é? Vamos pegar uma Bíblia aqui. Eu vou usar essa Bíblia aqui, ó, Bíblia da Liderança Cristã. Eu gosto muito dessa tradução, ok? E Gálatas capítulo 4, versículo 27. Gálatas 4, 27. Vamos ver o que é que diz aqui, tá certo? Gálatas 4, 27. Gálatas 4, 27 diz assim: Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido, não é? Então Paulo está fazendo uma comparação aqui entre Lia, tá certo, e Raquel, não é? Raquel é aquela que tem marido, não é? E Lia é aquela que foi rejeitada. Mas Lia, tá certo, que tipifica a igreja, terá mais filhos do que Raquel, que é a esposa, não é? Que é, na realidade, Israel.
E Raquel vai cobrar de Jacó, como nós vimos aqui, não é? E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Como se essa fosse a função de Jacó, e na realidade deveria ser a função de Deus. Ela deveria ter buscado em Deus os filhos, mas ela vai buscar os filhos em Jacó, tá? Versículo 2 diz: e Jacó se zangava com Raquel e dizia: estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Então Jacó aponta o Senhor para Raquel. Está dizendo: olha, Raquel, tu tem que buscar filhos em Deus. É Deus que vai abrir tua madre. É Deus que vai te dar filhos, não é? Então muitas vezes a gente busca no homem a solução dos nossos problemas. Sabe, a gente tem tentado hoje em dia buscar no homem e criado expectativa com essa pandemia. Nos homens, a gente busca expectativas na vacina, busca expectativas em médicos, em medicações, em remédios, mas na realidade nós precisamos buscar em Deus. É Deus que nos dá a cura, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Então, irmãos, nós temos que buscar em Deus, entende? E Raquel estava buscando no homem aquilo que só Deus pode dar. Amém? Versículo 3 diz: e ela disse: eis aqui minha serva Bilhá, coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e assim também terei filhos dela. Tudo isto demonstra muito pouca fé em Deus. Quando Sara agiu dessa forma, Sara simplesmente saiu do caminho da fé, quando ela simplesmente colocou na mão de Agar para ter filhos para Abraão. Agora Raquel está no mesmo caminho. Raquel está saindo do caminho da fé e está colocando nas mãos dessa serva Bilhá, dar filhos para ela. Revela pouca fé em Deus. Embora pareça que tanto Raquel como Lia entendem um pouco o significado de gerarem filhos, sua compreensão foi somente parcial, porque parece que elas caminhavam mais por vista do que por fé. E muitas vezes isso acontece na nossa época. Tem muita gente caminhando muito mais por aquilo que está vendo do que por fé. Tem gente que não está indo para a igreja com medo de pegar uma doença, com medo de pegar o vírus, com medo disso, com medo daquilo, porque está andando por aquilo que está vendo. Gente que não está com medo de trabalhar, entendeu? Está com medo de fazer isso, com medo de fazer aquilo, entende? Muito mais porque está vivendo por quê? Está vivendo por vista e não está vivendo por fé. Nós, povo de Deus, somos chamados para viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Aleluia. Versículo 4 diz: e assim lhe deu Bilhá, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Este era o costume naquela época. O filho que Bilhá teria seria considerado de Raquel, mas só em certo sentido. O Espírito declara claramente quem é a mãe genuína, não é? Aqui o Espírito não declarou que esses eram os filhos de Raquel. Na realidade, para Deus, esses eram filhos de Bilhá, porque não foram filhos gerados na direção do Senhor, na vontade do Senhor. O costume não é permitia, mas essa não era a vontade de Deus, tá? Versículo 5 diz: e concebeu Bilhá e deu à luz a um filho, a Jacó. Com respeito a isto, tá? Com respeito a isto, Calvino, não é? João Calvino diz: portanto, muito frequentemente, Deus tenta vencer a maldade do homem por meio da bondade e persegue o indigno com a sua graça. Então, tudo isto, sabe, querido, faz parte da graça de Deus. Aleluia. Concebeu Bilhá e deu à luz a um filho. Veja só, Deus permitiu, não é? E Deus permitiu que Bilhá desse filhos a Jacó por meio de quê? Da graça dele, tá? Versículo 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. O nome significa julgar. Se Jacó compreendia ou não, não se sabe, entretanto. Ele tem que ter filhos, tá certo? Ele tem que ter filhos, tá? Filhos para fundar a nação de Israel. 12 filhos,
tá certo? Irão fundar a nação de Israel, tá certo? Entende isso? 12 filhos para fundar a nação de Israel. Aleluia! 12 filhos para fundar a nação de Israel. Aleluia. Versículo 7 diz assim: E concebeu outra vez Bilhá, serva de Raquel, e deu à luz a um segundo filho. Então Raquel, com grandes lutas, então disse Raquel, com grandes lutas, tenho disputado com minha irmã e venci. E chamou o seu nome Naftali. O seu significado é luta, não é? O primeiro foi Dan, que significa juízo ou julgar, e o segundo filho de Bilhá foi Naftali, que significa luta. Aleluia. Versículo 9. E vendo Lia, que tinha deixado de dar à luz, tomou também Zipa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Então Lia agora recorre à carne. Sai do caminho da fé e entra no caminho da carne. E Zilpa era serva de Lia e deu à luz a um filho a Jacó. E disse Lia, veio a boa fortuna, e chamou seu nome Gade. Gade significa boa fortuna. E Zilpa, serva de Lia, deu outro filho a Jacó. Então disse Lia, para minha sorte, porque as mulheres me serão bem-aventuradas, e chamou seu nome Aser, que significa feliz. E foi Rúben nos dias da ceifa de trigo, e chamou mandrágoas no campo, e as trouxe para Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, rogo-te que me deis das mandrágoas do teu filho. Esta passagem apresenta um quadro perfeito da oração mesclada com superstição. Segundo a superstição oriental, as mandrágoras possuíam a virtude de promover o crescimento frutífero e fecundidade. Era uma fruta similar à maçã na aparência. Então, Rúben trouxe essas mandrágoras para Lia para ela engravidar, não é? Como se uma planta, uma fruta fosse capaz de fazer algo que está totalmente nas mãos de Deus. E Raquel pede isso, mostrando justamente isso, essa questão de superstição. E ela respondeu, é pouco que tenhas tomado o meu marido? Tomarás também as minhas mandrágoras de meu filho? E disse Raquel, por isso ele deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Raquel fez um negócio com Lia. E quando Jacó voltava do campo à tarde, né? Ou seja, Raquel pediu as mandrágoras para ela em troca de permitir que o marido se deitasse com Lia. E quando Jacó voltava do campo à tarde, saiu Lia ao encontro dele e lhe disse, a mim possuirás essa noite, porque na verdade te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E ele se deitou com ela aquela noite. Olha o que diz o versículo 17. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz a um quinto filho. Isso aqui, querido, prova, as mandrágoras estavam com quem? Com Raquel. Não é? Ela pegou a Raquel, trocou Raquel, entendeu? Trocou Jacó, a noite de Jacó, com Lia pelas mandrágoras. E o que é que aconteceu? Lia engravidou de um outro filho, porque não está em mandrágora, não está em superstição, não está em remédio, não está em medicamento, não está em médico, não está em pessoa nenhuma, sabe, querido, fazer alguém engravidar. Essa gravidez só acontece se for permitida por Deus, sabe, a nossa cura só acontece se for permitida por Deus. O nosso livramento de qualquer tipo de doença só acontece se for permitido por Deus. Então é Deus, Deus é o Senhor, entende? Então, essa passagem aqui no livro de Gênesis, capítulo 30, mostra claramente. Aleluia! Neste versículo, sabemos que Lia procurava o Senhor com respeito a conceber outro filho. O que ela fez? O Senhor ouviu e respondeu a sua oração, apesar do fato de haver superstições quanto às mandrágoras. Como o Senhor, da mesma maneira, faz
muitas vezes vista grossa quando responde à oração de todos nós em relação a muitas vezes pecados, né? É a graça do Senhor. Muitas vezes Deus responde a nossa oração mesmo quando nós não somos fiéis. Mesmo quando a gente está usando algum tipo de subterfúgio ou algo que não vai fazer nenhuma diferença, não é? Então Deus simplesmente nos protege, não é? Hoje em dia existe um dilema muito grande sobre o uso da ivermectina, não é? Na realidade, eu tomo, por exemplo, ivermectina todo mês, mas longe de mim achar que eu não peguei essa doença ou eu estou protegido por causa da ivermectina. Eu entendo que é Deus, primeiramente Deus, sabe? Deus tem cuidado de mim, Deus tem guardado a minha casa, a minha família, a igreja que sou pastor, os nossos irmãos, sabe? Aqueles que pegaram, se curaram e tal, entende? A minha fé não é nesse medicamento, apesar de tomá-lo, mas a minha fé primeiramente vem em Deus, entende isso? Aleluia, glórias ao Senhor. Versículo 18 diz: e disse Lia, Deus me tem dado a minha recompensa, pois tenho dado a minha serva a meu marido, e por isso ela chamou seu filho de Issacar, que significa recompensa. E concebeu Lia outra vez, e deu o sexto filho a Jacó. E disse Lia, Deus me tem dado outra boa dádiva, agora morará comigo o meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. Significa escuta, porquanto meus 6 filhos, os 6 filhos de Lia, temos a plenitude, Zebulon, perdão, significa escuta, tá? Então, nos 6 filhos de Lia, temos a plenitude do plano de Deus. Um filho é nascido, ouve o Evangelho, ele é unido a Cristo, ele louva ao Senhor, ele é recompensado, ele morará com o Senhor para sempre. Todos os filhos de Lia têm um nome que fala justamente sobre o plano de salvação e o processo de salvação de Deus. Tá certo? Então, cada nome dos filhos de Lia é referência ao plano de salvação de Deus. Por isso que Lia tipifica a igreja, não é? Esse plano de salvação através de Cristo. Aleluia. Versículo 21 diz, e depois deu à luz a uma filha. Lia deu à luz a uma filha e chamou seu nome Diná. Olha só como Lia, ela é extremamente fértil. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Israel é estéril, tá certo? Israel fica só ali entre os judeus. Israel não tem dado filhos, não tem dado frutos. Israel não tem levado Deus a outras nações. Mas a igreja sim. A igreja tem levado, tá certo? Jesus tem levado Deus a outras nações, tem levado o Pai a outras nações, a outras pessoas. Então a igreja, ela é fértil. A Lia tipifica a igreja. Versículo 22 diz, e lembrou Deus de Raquel. Olha que Deus gracioso, misericordioso. Que as mandrágoras não podiam tirar a esterilidade. O Senhor demonstrou ao permanecer a esterilidade de Raquel, mesmo com as mandrágoras, que essa esterilidade só Deus poderia tirar. Aleluia! E Deus ouviu e abriu a sua madre. Isso 2 anos depois, porque depois que ela pegou as mandrágoras, Lia teve um filho, teve outro filho e teve a filha. São 3 crianças, certo? Depois que ela pegou aquelas mandrágoras, e o uso das mandrágoras não resolveu problema nenhum da esterilidade de Raquel. Então a palavra diz que Deus a ouviu quase 3 anos depois e abriu a sua madre. Parece que Raquel, por fim, entendeu que só Deus. Aleluia. Versículo 23 diz, e ela concebeu e deu à luz a um filho e disse, Deus tirou a minha afronta. Então ela reconhece que Deus tirou a afronta. Então ela pediu esse filho a Deus e o chamou seu nome de José, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho.
O nome José significa acréscimo. Aleluia. Portanto, Raquel profetiza que o Senhor lhe dará outro filho. Além disso, todos esses filhos são tipos de Cristo. Rúben tipifica Jesus, o Filho de Deus. Simeão, através de Jesus, escutamos a Deus. Levi, através de Jesus, somos unidos ao Pai. Judá, através de Jesus, Deus aceita nossos louvores. Dan, Jesus tomou sobre si o nosso julgamento, o julgamento que merecíamos. Naftali, Jesus lutou com o poder das trevas, tudo a nosso favor, e derrotou o inimigo. Gade, Jesus é o batalhão que lutou a nosso favor e nos trouxe boa fortuna. Azer, Jesus nos tem feito felizes. Iscar, Jesus é a nossa recompensa. Zebulon, Jesus tem feito possível para todos os crentes habitar na casa do Senhor para sempre. José, Jesus tem acrescido, ou Jesus acrescentou mais cristãos ao seu reino. Aleluia, glória a Deus. Então, cada um desses nomes dos filhos, tanto de Lia, tá certo, como da serva de Lia, Bilá, tá certo, como também de Raquel e da serva de Raquel, cada filho desses tipifica uma ação ou um agir de Cristo, tá certo, na nossa vida. Versículo 25 diz: E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixa-me ir, e irei ao meu lugar e à minha terra. Versículo 26: Me dê as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais tenho te servido, e deixa-me, pois tu sabes os trabalhos que tenho feito. A frase pelas quais te tenho servido, deixa-me ir, prova que tanto Lia como Raquel foram esposas, não é? Imediatamente esposas, entendeu? De Jacó, e em seguida ele serviu os 14 anos por elas, né? Isso é um ponto de vista do escritor da Bíblia, eu discordo completamente. Ele serviu 7, tá certo? Passou 7 anos servindo. Depois ele recebeu Lia no lugar de Raquel, passou mais 7 anos servindo, tá certo? E aí recebeu Raquel, tá certo? Como sua esposa. E depois continuou servindo ele, tá certo? 14 anos ele serviu pelas duas mulheres. E depois ele continuou servindo, foi quando os filhos foram nascendo, tá certo? E aí chegou no momento que a família estava completa e ele decidiu simplesmente ir embora. Versículo 27. Labão lhe respondeu: Se eu agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por tua causa. Então Labão realmente não servia ao Senhor. Entretanto, ele sabia que Deus era real e que as bênçãos de Deus estavam efetivamente sobre Jacó. Ele via isso. Sabe o que é que eu acho interessante? É pessoas que sabem que Deus é real, sabem que Deus abençoa pessoas e mesmo assim essas pessoas não servem a Deus. Eu acho isso incrível. Labão é um tipo dessa pessoa, desse tipo de gente. Ele via Deus abençoando Jacó, sabia que ele estava sendo abençoado porque Deus abençoava Jacó e ele indiretamente, mas ele não se converte a Deus, ele não serve a Deus, ele não ora a Deus, ele não ajoelha, ele não pede, ele não busca a Deus. Ele simplesmente vive a vida dele e quer ser abençoado através de outro, não é? Terrível. Mas existem pessoas assim hoje também. No entanto, pelos benefícios materiais, somente ele desejava que o patriarca ficasse por mais tempo quanto possível. Devemos aprender uma lição com tudo isso. As bênçãos do Senhor sobre qualquer indivíduo também beneficiam os que a cercam tal pessoa. Então, se você é de Deus, tua casa é toda abençoada por isso. Se você serve ao Senhor, aqueles que estão ao redor terminam sendo abençoados por isso também. Aleluia.
Versículo 28. E ele, Labão, disse: determina-me o teu salário, que eu te dou. E ele, Jacó, respondeu a Labão, não é? Tu sabes como te tenho servido e como esteve o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de minha vinda tem aumentado em grande número. E o Senhor te tem abençoado com a minha chegada. E agora, quando hei de trabalhar, também por minha própria casa. Então, olha só, tudo que Jacó tinha conquistado ali, tudo estava nas mãos de Labão, da mão do seu sogro. Nada era dele, ele não tinha nada. Ele estava trabalhando apenas para pagar as esposas e trabalhando apenas para viver, não é? Para comer. Essa é a realidade. Mas ele não tinha nada. Mas é interessante que Jacó também tem a consciência de que Deus está abençoando ele. Labão tem a consciência de que Deus está abençoando ele por causa de Jacó. E Jacó tem a consciência também que está sendo abençoado por Deus. E isso é tremendo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, Jacó, aqui no versículo 30, ele está dizendo, olha, quando eu preciso parar de trabalhar para você, porque só você está enriquecendo. Chegou a hora de eu trabalhar pela minha própria casa. Versículo 31, e ele, Labão, disse, o que te darei? E respondeu Jacó, não me des nada. Se fizeres isto por mim, voltarei a apacentar o teu rebanho. Versículo 32, eu passarei hoje por todo o teu rebanho, pondo à parte todos os manchados de cor variada, e todos os de cor escura entre os cordeiros, e os malhados de cor variada entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Ou seja, ele está dizendo, Deus vai me abençoar, Deus me abençoará. Quando me vires e o meu salário estiver diante de ti, tudo o que não for salpicado nem manchado nas cabras e de cor escura em minhas ovelhas não tem que ter por roubado. Ou seja, tudo o que não for salpicado e manchado ou de cor escura será meu. E disse Labão, olhe, desejo que seja conforme a tua palavra. Alguns criticam Jacó a respeito deste acordo particular. Atribui-lhe alguns métodos enganosos, trapaceiros e até desonestos. Entretanto, parece que ele agiu honestamente. O Senhor nunca vai abençoar o pecado e a desonestidade ou o menor indício de mal. Portanto, se o Senhor está envolvido e ele estava efetivamente, teremos que concluir que esses atos de Jacó aqui foram atos honestos, realmente honestos. Versículo 35. E apartou daquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras manchadas de cor variada, e todos os que tivessem em si algo de brancura, e todos de cor escura entre os cordeiros, e os entregou nas mãos de seus filhos, os de Jacó. E ele, Labão, pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava as outras ovelhas dos rebanhos de Labão. Labão disse que deveria haver uma distância de 48 a 64 quilômetros, ou seja, 30 a 40 milhas, entre eles, não é? Que se dizer que os rebanhos e os seus rebanhos, os rebanhos de Jacó, sua riqueza em ovelhas e cabras deveria ser enorme para Labão requerer uma separação tão grande nas terras para apacentar. Tudo isso nós entendemos e vimos aqui no versículo 30, porque Deus o abençoava através de Jacó. Versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas runhas brancas, descobrindo assim o branco das varas. Quando Jacó propôs o seu plano de dar-lhes todas as ovelhas e cabras manchadas e raiadas, Labão pensou, e corretamente, que sobre as circunstâncias normais, o número de animais
enquadrados nesta categoria seria muito pequeno. O Senhor disse a Jacó o que ele tinha de fazer nesta situação e diz que com frequência foi observada que, precisamente no caso das ovelhas, o que elas fixavam a sua atenção no momento da copulação seria marcado na cria. Entretanto, seria mais correto atribuir isto à bênção divina em lugar de uma manobra humana. Então, apesar de alguns teólogos acharem que isso foi uma manobra humana, uma estratégia humana, não é que biologicamente a gente sabe que isso não tem nada a ver. A ovelha, no momento que está cruzando, ela está olhando para alguma coisa e aquilo se fixar na questão da copulação, isso chega até a ser absurdo. Na realidade, foi um milagre mesmo, não é? Versículo 38 diz, foi a ação de Deus. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos nos campos e nos bebedouros de água, onde deveriam beber os rebanhos, para que concebessem quando vinham a beber. E concebiam as ovelhas das varas, e pariam crias listradas, malhadas e salpicadas e de diversas cores. E apartava Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e tudo o que era escuro no rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Por certo, o termo rebanho, como utiliza no Antigo Testamento, pode se referir a todos os animais domésticos, tais como cordeiros, cabras, bois ou vitelas. Nas passagens do nosso estudo, parece referir-se a todos esses tipos. Versículo 41. E acontecia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, Jacó punha as varas de diante das ovelhas nos canos, para que concebessem à vista das varas. E quando vinham as ovelhas fracas, não as punha assim. As fracas eram para Labão e as fortes para Jacó. E cresceu o homem, olha só, cresceu o homem, Jacó, muitíssimo, e teve muitas ovelhas, e servas e servos, e camelos e jumentos. Teremos que concluir que a proposta de tal condição singular da parte de Jacó era um ato não de tolice, mas de fé, equivalente à entrega de sua causa a Deus. Em lugar de a Labão, a aceitação do acordo por parte de Labão era uma amostra de avareza e uma prova de que os anos passados de prosperidade somente tinham aumentado a sua avareza. O aumento no melhor sentido. Então, nada mudou na vida de Labão, ele sendo próspero. Irmãos, só para vocês entenderem, não é? Só para vocês entenderem, quando houve aqui esse acordo, não é? A palavra de Deus aqui é bem clara. No versículo 32, só para... É um pouquinho confuso. No versículo 32 diz assim, ó, Jacó diz assim, eu passarei hoje por todo o rebanho, pondo à parte todos os manchados e de cor variada. Manchados e de cor variada. E todos os de cor escura, entre os cordeiros, e os malhados e de cor variada entre as cabras. Então, olha só, se separou o que era de cor escura, o que era malhado, o que era manchado, tá certo? Isso houve uma separação, tá certo? Para você entender. Versículo 33. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando me vires e o meu salário estiver diante de ti, tudo o que não for salpicado, nem manchado nas cabras, então a cabra não era salpicada nem manchada, e de cor escura em minhas ovelhas, não me tem por roubado. Tá? Então, e disse Labão, olhe, desejo que seja conforme a tua palavra. Tá? Então, ele entra em acordo. Então, fica na mão de Jacó, não é? Olha o que ele está dizendo aqui, ó.
Versículo 33. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando me vires e o meu salário estiver diante de ti. Qual era o salário dele? Tudo que não for salpicado, nem manchado, nem cabras de cor escura em minhas ovelhas. Tá? Então, tudo isso daí não seria nas ovelhas de Jacó, seria tudo de Labão. Então, Labão, o que é que ele percebeu? Ele disse, olha, então eu vou sair no lucro, porque ele vai ficar, não é? Vai ser poucas essas cabras que ele vai ter, não é? Porque tudo que for manchado, tudo que for salpicado e tudo que for de cor escura será minha, ok? Então, ele aceitou isso. Aí, versículo 35 diz, e apartou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras manchadas de cor variada, e todos os que tivessem em si algo de brancura, e todos os de cor escura entre os cordeiros, e os entregou nas mãos de seus filhos. Então, os filhos ficaram com essas ovelhas, tá? E Labão ficou com o resto, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? O rebanho de Jacó, que era para não prosperar, começa a crescer, entendeu? Cresce. E o de Labão, tá certo? Fica estável, ok? Então, Deus vai e aumenta, permite que se aumente, tá certo? O rebanho de Jacó. Aleluia, glória a Deus. E é assim. Então, quando a gente olha para essa história aqui, para essa questão de prosperidade, nós entendemos que Jacó, ele optou pela fé em Deus, tá? Optou pela fé em Deus. Porque é o seguinte, Jacó pegou tudo que não era, tudo que era malhado ou de cor escura, ele deu para Labão, tá certo? E ficou com aquilo que não era malhado nem de cor escura, entendeu? Entre as cabras, tá certo? Então, o que é que vai acontecer com ele? Eles separam os rebanhos, dão a distância para que não acontecesse dos rebanhos se misturarem, entendeu? Então, o que é que ele vai ver? Ele vai ver uma multiplicação no rebanho de Jacó, tá certo? E ele vê a mão de Deus se manifestando e fazendo prosperar, tá certo? E mesmo nessa distância e com essa separação, tá certo? Começa a haver um crescimento de um rebanho forte por parte de Jacó. Então, Labão é alguém que confia apenas na estratégia humana. E Jacó aqui foi alguém que confiou na fé. E por isso ele prosperou em o nome de Jesus. Amém? Então você confie na direção de Deus. Confie na força do Senhor. Quando nós falamos aqui sobre todos os filhos que Lia teve, que Raquel teve, que as servas tiveram, a gente observa que aquela que confiou mais em Deus, que foi Lia, chegou a ter 6 filhos. Enquanto que Raquel era aquela que estava confiando em mandrágoras, não teve filho, só um filho e depois teve outro filho. Foi estéril durante quase parte da sua vida, porque era alguém que confiava na força humana. Labão a mesma coisa, enquanto que Jacó confiava em Deus e confiou em Deus que Deus aumentasse o seu rebanho. Então, em nome de Jesus, nesses dias de luta, de dificuldades, de problemas, de guerra, confia no Senhor. Crê no Senhor, que Deus vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Amém? Amanhã nós vamos... segunda-feira nós retomamos ao capítulo 31, tá bom? Deus abençoe vocês, o final de semana de bênção. Queria convocar os irmãos novamente para amanhã, no hospital, nós estarmos ali, de joelhos, orando por cura, não é? Que Deus possa curar o Brasil, curar Garanhuns, curar o estado de Pernambuco, que o número de mortes diminua e que possamos ter paz em nome de Jesus. Nós estaremos aqui no hospital, no centro de tratamento do Covid, aqui na Coab 2, não é? Cercando aquele hospital, arrodeando aquele hospital e em nome de Jesus, ministrando cura. Leve sua máscara, tá certo? Leve seu álcool em gel. Se você ajoelhar, colocar as mãos no chão, tá certo? De preferência, as mulheres e os homens vão de calça jeans, tá certo? Para poder dobrar os joelhos e colocar o joelho no chão e não colocar o joelho puro no chão, tá bom? Então, use essas estratégias. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.